vou passar, então, a palavra para o seu Gilson, que vai fazer a palestra da noite. A Ana Cristina Barione, ela teve um problema de saúde, então ela vai ser substituída pelo seu Gilson. Tenho certeza que à altura. Seu não, hein? Gilson. Nós escolhemos hoje para fazer um estudo sobre um livro de Allan Kardec. Quer dizer, comentar algumas coisas, algumas passagens importantes, que é um livro que foi dessa editora, LAC, foi prefaciado, foi apresentado por Herculano Pires. E Herculano Pires fala que é um livro pouco lido pela família espírita. Pouco lido pela família espírita. Quem já leu ou estudou a Gênese, levanta o braço. 4, 5, 8 pessoas, a Gênese, 9 por aí, 10. Então, é um livro que fala sobre assuntos que realmente tem muito espírita que fica confuso diante da apresentação do tema. Por exemplo, a raça adâmica, Adão e Eva. Esse livro explica através de comunicações de espíritos na época de Kardec sobre o tema Adão e Eva. E Kardec, que era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente pesquisadora, investigadora, ele foi investigando e chegou a conclusões através do método da universalidade dos ensinos, isto é, ele pegando várias comunicações sobre aquele tema em vários lugares diferentes, através de médiuns diferentes, sem que eles não soubessem, as comunicações iguais ele colocou no livro. Então isso quer dizer que eram verdadeiras. Quer dizer, aquilo que ele colocou no livro, nos livros do Pentateuco, foram verdades. Provenientes de onde? Do plano espiritual. Então, se vieram do plano espiritual, elas fazem parte, elas constituíram, elas tinham uma estrutura de revelação espiritual. Foi uma revelação espiritual. Quer dizer, então nós temos, os espíritos apresentaram, dentro do possível, flashes da lei divina. E a lei divina é imutável, as leis divinas não mudam. Elas são imutáveis, não mudam. Quer dizer, então, ele colocou trechos, pedaços da lei divina que, se a gente entender, nós vamos viver e praticar na vida, no cotidiano, nós vamos viver melhores. Porque nós vamos procurar praticar a lei divina. E quem pratica a lei divina está bem, né? Para vocês terem uma ideia, o que é uma revelação? Ninguém pode revelar o que não sabe. Está aqui o Kardec fala na Gênese. Ou o que não descobriu. Uma revelação deve desvendar os segredos de um mistério, para que este se torne um fato. Quer dizer, então, a revelação tem muito médium espírita, muita pessoa que se diz espírita ou espiritualista, que escreve um livro, coloca um nome de um espírito qualquer, pretensamente, e diz que é uma revelação. Não é uma revelação. Às vezes pode ser um fenômeno anímico, pode ser da cabeça do médium. Tem um livro aí que, lamentavelmente, nós devemos até orar pelo cidadão, que ele até já desencarnou, o espírito. Ele deve ser objeto das nossas preces, porque ele coloca um título lá, que eu não me lembro direito, e fulano de tal, o nome dele, Reencarnação de Allan Kardec. O nome do livro, O Evangelho Eterno. O nome dele, Reencarnação de Allan Kardec. Quer dizer, então, e o que a gente lê no livro está completamente
completamente oposto ao que Kardec, ao longo de 15 anos, 16 anos de militância, né? Ou 19, por 16, em torno de 15 anos, que Kardec, recebendo dos espíritos superiores, porque ele veio codificar, colocar em termos didáticos, em termos pedagógicos, quer dizer, de ensino, de aprendizado, o que ele ouviu dos espíritos, em mais de 1000 reuniões. Ele ouviu mais de 1000 espíritos. Então, o pensamento, isso que eu li, por exemplo, pode ter sido o pensamento dele, mas também pode ser também em face da experiência que ele adquiriu ao longo de 3 anos ou mais, ouvindo os espíritos em reuniões sérias, então ele colocou ali. Quer dizer, então o pensamento era o pensamento de pessoas que foram encarnadas e que tinham desencarnados e deram o pensamento deles em relação ao plano espiritual e ao plano material, onde ele tinha vivido, e plano espiritual para onde ele foi, porque nós vivemos um número muito maior, mas extremamente maior de horas, de tempo. Nós vivemos muito mais no plano espiritual do que no plano material. Nós temos uma reencarnação de 60, 70 anos, 80, desencarnamos. A gente pode viver 80 anos no plano espiritual, 100 anos, 50, 60, aí nascemos de novo, podemos ter uma existência de 50 anos, voltamos para o plano espiritual, ficamos 80, 90 anos, 150 anos lá. Então, o número muito maior é sempre no plano espiritual, não é verdade? Quer dizer, então, nós temos que reconhecer que o que está no Pentateuco, nas obras de Allan Kardec, depois nas subsidiárias de Ivone Pereira, de Chico Xavier, Leon Denis, de Camille Flammarion, que foi um dos maiores astrônomos reconhecidos na França, são verdades, porque eles tiraram do que os espíritos disseram, porque Deus não ia nos deixar órfãos, sem que veio Moisés, Jesus e o Espiritismo, que hoje, ultimamente, 10 anos para trás, veio Chico Xavier complementando e trocando miúdos, com 72 anos de militância na doutrina que ele teve, e dando sequência, dando continuidade às informações espíritas, às informações da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, né? Então ninguém pode revelar o que não sabe, né? Se a revelação não coincidir com o real, não passa de uma elaboração humana. Se for atribuída a Deus, fica provado que essa atribuição foi gratuita. Kardec propõe a tese de revelação contínua, permanente, lembrando que todas as ciências são processos de revelação dos segredos na natureza. O Espiritismo se insere nesse processo, com uma contribuição tanto mais valiosa quanto o seu objeto. Não havia sido tratado por nenhuma outra ciência. Todas as ciências conhecidas até então se aplicam às pesquisas materiais. Todas as ciências conhecidas se aplicam às pesquisas materiais. O problema espiritual ficara a cargo das religiões, que falharam totalmente nesse sentido, nada acrescentando ao conhecimento real. A ciência espírita veio suprir essa grave deficiência cultural, mostrando a possibilidade da investigação científica no plano espiritual. Quer dizer, isso é um dado inteligente, um dado muito, muito importante para a nossa deve ficar para a nossa reflexão. Quer dizer, aqui ele começa já a dar amostras de como é que é o Espiritismo, a doutrina espírita. Quer dizer, o pensamento do Espiritismo, dado pelos espíritos, né? Então,
A posição científica de Kardec era irrefutável, mas isso não impediu que a contestassem e até mesmo que a ridicularizassem na época dele. Ele veio numa época em que a religião tradicional, que todo mundo sabe qual é, predominava. Ela predominou durante mais de 1000 anos, né? 1100 anos, na época da Inquisição, não é isso? Foi quanto tempo durou a Inquisição? Quer dizer, e informando, dando à espécie humana mistérios acerca de problemas graves da morte, enfim, informando uma série de coisas que hoje a gente considera absolutamente inócuas e infantis, até infantis. Por exemplo, vocês querem ver o que está neste livro, na Gênese, sobre Adão e Eva. Adão e Eva não vou falar sobre Adão e Eva, mas vamos falar aqui sobre quando começou Abel e Caim no jardim do Éden. Então a gente vê, olha o que aconteceu. O Senhor Deus plantara, olha só, Deus estava passeando no planeta. Está lá na Gênese de Moisés, Bíblia. Então ele plantou, desde o começo, um jardim delicioso, no qual pôs o homem que ele formara. Então ele criou o homem, tinha criado o jardim delicioso, cheio de árvores maravilhosas, frutas deliciosas e animais. Aí botou o homem lá para viver lá. Então, está na Bíblia. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e cujos frutos eram agradáveis ao paladar, no meio do paraíso, a árvore da vida com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez sair. Toda árvore agradável à vista e boa para comer-se, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí ele tomou o homem e colocou-o no paraíso das delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Come de toda árvore, mas não comas nunca o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, logo que o comeres, morrerás, com toda certeza. E da árvore do bem e do mal não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Quer dizer, então, isso está lá na Gênese, na Bíblia, logo no início. Agora, e outras considerações, aí veio a mulher. Aí a mulher veio a serpente, e toda essa linguagem é em sentido figurado, que está lá no início da Bíblia, na Gênese. É toda ela em sentido metafórico e figurado. Nós temos que ir atrás da letra para tentar entender o que Moisés, que recebeu de um espírito, não foi isso? Naquela época não foi de Deus que ele recebeu de um espírito superior a ele, porque a humanidade naquela época era bárbara, ela era rude, era crua, então não tinha roubos de intelectualidade, progressos de inteligência para entender, então teve que ser dessa maneira. Só que com o progresso, com o passar dos anos, dos séculos, etc., fatores outros que eu já me referi aqui fizeram com que a humanidade ficasse estacionada, acreditando que aquilo que estava lá na Gênese era a verdade de Deus e que ninguém podia discutir. Criaram-se os dogmas. O que é dogma? Dogma é uma afirmação que ninguém pode discutir. Que ninguém pode... Não, mas o que é? É assim? Não. O Espiritismo não tem nenhum dogma. Não tem nenhum dogma. Só um fato, Allan Kardec chegou a dizer, o único dogma do Espiritismo é a reencarnação. Quer dizer, como quem diz, é uma coisa tão justa, tão clara,
tão necessária, tão lógica, que chega a ser dogma, não precisa se provar o problema da reencarnação. Teve um menino de 8 ou 9 anos que eu vi outro dia na Globo News. O menino, ele tinha uma atração pelos livros, uma coisa raríssima, lá do Nordeste, de uma família pobre. Não sei se alguém viu aí essa passagem na Globo News do informativo do jornal. Então, esse menino de 8 ou 9 anos, ele tinha uma fisionomia séria, ele estava com um livro na mão, era de manhã, a repórter conversando com ele, e ele falou: ora, minha senhora, este livro aqui eu comecei a ler ontem à noite, eu estou acabando ele agora, eu não dormi à noite lendo. Sabe quantos livros o menino já tinha lido com 9 ou 10 anos? 500 livros. 500. Então, isto é um exemplo de reencarnação. Isso é um exemplo de um espírito que é afeito à leitura, quer dizer, que já tinha passado N encarnações lendo, quem sabe, de um filósofo conhecido, de um escritor famoso do passado, ou brasileiro ou não, e que está reencarnando, está voltando. Dado a extrema facilidade, a tendência marcante dele de ler e gostar de ler. Ele tinha uma biblioteca em casa com 500 livros. Tem muita gente aqui entre nós que não tem uma biblioteca com esse número de livros, não é verdade? E ele tinha, um menino. Quer dizer, prova da reencarnação. Outra prova interessante, que eu vou falar para vocês, quer dizer, então é um dogma, Outra prova interessante é o seguinte: o Chico Xavier, ele, depois eu volto para a Gênese, mas esses fatos que eu estou, esses exemplos que eu estou dando aqui, estão aqui na Gênese, que a Gênese fala abertamente e claramente sobre a reencarnação, a necessidade e a prova da reencarnação. Então, nesse livro aqui, existiu um dentista em Pedro Leopoldo chamado João Mussa, deixa eu ver se é João Mussa aqui. Esse dentista, o Chico foi no consultório dele e José Issa, o nome do dentista. Então foi no consultório dele, o dentista entrou, viu o Chico sentado na sala de espera, aí falou: Chico, você aqui? O Chico ia tratar dos dentes, ia ver alguma coisa lá, mas ele tinha um cliente já sentado lá na cadeira, ele falou: olha, eu vou levar uma meia hora mais ou menos. Ele estava com uma revista, o Cruzeiro, que muitos aqui conheceram. Aí o dentista deu: olha, fica lendo essa revista aqui para você passar o tempo, enquanto eu atendo o moço, assim que acabar eu te atendo. Ó, na revista, eu vou ler só para vocês terem uma ideia de quem foi Chico Xavier, e que o que aconteceu foi conquista do espírito, não foi mediunidade. Foi uma conquista do espírito de Chico Xavier, ao longo das existências. E Chico foi um missionário da religião, um missionário do espiritismo. E para ser missionário tem que ter um cabedal de moral, de avanços psíquicos e inequívocos. Quer dizer, não é? Porque os espíritos superiores é que escalam, você vai ser missionário, como Kardec, como Chico Xavier, Madre Teresa e outros. Né? Então, aliás, eu não vou nem ler aqui porque não estou achando, mas eu sei. Aí tinha um poema grande de 2 folhas. 2 folhas. O Chico ficou meia hora na sala de espera. Ficou meia hora. Aí quando ele entrou, ele sentou-se na cadeira lá do dentista e começou a declamar, começou a falar o poema. E a revista estava numa cadeira ali. Aí o dentista falou: mas que isso, Chico? Ele declamou o poema todinho, falou o poema todo. Aí, mas como é que pode? Você decorou o poema em meia hora na sala de espera? O Chico riu, disfarçou, não falou nada. E realmente ele tinha decorado.
Quer dizer, uma mente fantástica, né? Uma mente fruto do progresso intelectual. Porque a nossa existência, a nossa encarnação, ela promove o desenvolvimento do nosso intelecto, da nossa inteligência, através do trabalho profissional, através da vida de relação, através da vida no lar, no relacionamento com as pessoas da família, né? E também nos estudos que nós procuramos fazer, estudos acadêmicos. Então, isso tudo vai desenvolvendo a nossa inteligência, em que pese que também nós estamos aqui para desenvolver a nossa moral, os nossos sentimentos, para nós melhorarmos ao longo da nossa existência. Então, uma revelação tem essa característica. Então, o Espiritismo é uma revelação tranquila, né? A leitura e o estudo da Gênese, continua Kardec, desse livro, são de importância fundamental para a compreensão do Espiritismo. Neste livro, Kardec deixa o campo exclusivamente doutrinário para a faixa de relações da ciência com as demais ciências, revelando de maneira prática as contribuições do Espiritismo para o desdobramento da nossa cultura, porque o início da existência do planeta, as primeiras investigações e perguntas acerca da origem do planeta, elas começam pela descoberta do átomo. A origem da vida, né? É o átomo, o primeiro elemento que foi descoberto da vida material, e que dali foram tiradas conclusões do progresso da Terra, foi através do átomo, né? Quer dizer, mas o Espiritismo foi muito mais além, porque ele chegou em 1857, já haviam acontecido inúmeras descobertas, né? A ciência já tinha progredido muito mais, então ele chegou na hora certa, né? Olha aqui, ó. Kardec era tão inteligente, foi colocado ali por Deus, que está escrito aqui, religião e ciência. O interesse de Kardec por uma explicação espírita da Gênese planetária decorre também de uma questão de método. Então ele tinha uma capacidade metodológica, uma capacidade de pesquisa excepcional e rara, né? Então, ele fala aqui, ó, quem ler este livro com atenção e espírito, livre de preconceitos antiquados, perceberá assustado, isso é Herculano Pires que está falando sobre ele, que Kardec, já em meados do século passado, antecipava uma compreensão do mundo que nos coloca no limiar da era cósmica. Então, esse livro fala sobre os seguintes temas, olha só, natureza divina, existência de Deus, a visão de Deus, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros, porque muitos de nós não entendemos por que existe, os animais se matam uns aos outros, né? As calamidades, os flagelos naturais, né? E tem muita gente que não entende, porque o livro dá a razão dos flagelos e a explicação mais lógica e a explicação que os espíritos deram, porque Kardec recebeu muita informação acerca de muitos enigmas da vida através da Revista Espírita, que são 12 volumes. Quer dizer, não foi só através desses livros. Esse livro, A Gênese, ele foi colocado no prelo, ele foi colocado nas prateleiras das livrarias em 1868, é isso, Jorge? 1868. Ele foi, se não me engano, olha aqui, ó, salvo engano, e eu me enganei porque eu não achei nada, então, hein? Foi o último livro do Pentateuco. Aqui está aqui. Ó. Aqui. Primeiro veio o Livro dos Espíritos, 1857. O que é o Espiritismo? 1859. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho, 1863. O Céu e o Inferno, 1865. E a Gênese. Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, 1868. Um ano depois, Allan Kardec desencarnou. Não
foi isso? Em 1869. Foi o penúltimo livro dele. Então, olha aqui, então trata da matéria, das leis, dos cometas, dos satélites, Via Láctea, tudo bem, isso aqui é outra coisa, mas o que é importante é a parte moral, a parte, os milagres, as predições. Olha aqui o que ele fala, por exemplo, ó, sobre a raça adâmica, ele fala aquilo que eu falei. Como o planeta é um planeta inferior, então existem as calamidades. Se fosse um planeta superior, não existiria. Mas como é inferior, existe. Então, e nós vivemos aqui porque merecemos viver aqui. Nós somos ainda espíritos em provações, em expiações. Então, vivemos aqui. Olha o que ele fala. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são hoje seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual e moral. Então, depois de uma... depois do obscurantismo da Idade Média, né, daquela fase, tem um nome, fase... Hein? A Idade das Trevas, e a professora me socorreu aqui, veio o Renascimento, não foi isso? O Renascimento nas artes, na filosofia, em todos os setores da atividade humana. Quer dizer, mas isso é natural que aconteça. Então, a raça adâmica, olha aqui, ó. É chamado de a raça adâmica por causa de Adão, que era uma das pessoas que vivia no meio daquela civilização. Era uma civilização, era um monte de pessoas, era uma população muito grande, e nela existia um cidadão que se chamava Adão. Então, eles pegaram o nome dele e criaram a figura de Adão e Eva. Quer dizer, que nada mais, nada menos aqui explica direitinho, de que uma civilização. Um exemplo disso é que Adão com Eva teve um filho, não foi? Teve 2 filhos, Caim e Abel, não foi isso? Eles não eram filhos de Adão e Eva, Caim e Abel? Eram. Caim e Abel. Não é isso? Não é verdade? Então, tudo bem. Caim matou Abel, ficou sozinho. Aí lá diz, e desapareceu da face da terra. Linguagem figurada, desencarnou. Aí aparece em outro lugar, em outra cidade. Mas era só Caim e Abel, Adão e Eva? Como é que tinha uma outra cidade lá longe? Aí, e ele encontrou uma mulher com quem casou e teve um filho, que pode ser a reencarnação do Caim, que ele matou. Quer dizer, isso é a análise espírita da coisa, né? Quer dizer, porque realmente seria... Como é que ele encontrou alguém lá para casar? Se só existia ele e o irmão. Quer dizer, então a gente vê que é uma linguagem figurada, uma linguagem completamente infantil e até hoje em dia... Né? Então, a teoria dos anjos decaídos, que muita gente acredita, né? Que muita gente acredita. Então aqui fala aquele que, apesar da sua inteligência e do seu saber, inteligência e saber, ele não fala moral, inteligência e saber. Hitler era inteligente e tinha alguma sabedoria. Bom, aqueles que, apesar da sua inteligência e de seu saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam, a partir de então, um entrave ao progresso moral ulterior, uma causa permanente de dificuldades ao repouso e felicidade dos bons. É por isso que são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Olha a teoria do anjo decaído aí. Lá eles aplicarão sua inteligência e a intuição de seus conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles em cujo meio são chamados a viver, ao mesmo tempo que espiarão numa série de existências penosas e, através de um duro trabalho, suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. Quer dizer, então quem vivia naquele planeta, num planeta bom, mas era endurecido no mal, não se reformava, não se modificava, ele é expurgado para um planeta pior. Então, aquele planeta que ele vivia era um paraíso. Para ele era um paraíso. É a mesma coisa que nós aqui,
né? Vivemos, apesar da Terra ter seus problemas, suas dificuldades. Então nós aqui, de repente a gente desencarna, não merecemos mais ficar aqui, hipoteticamente, né? E nós vamos para um planeta igual ao planeta, igual quando a Terra existia, como se fosse na Idade da Pedra, né? Quer dizer, aqueles trogloditas vivendo só para comer, matando-se uns aos outros, morando em cavernas, né? Lutando contra as agruras da natureza, aquela coisa toda. Então a Terra, para aquele que foi lá, para um de nós que foi para lá, era um paraíso, é um paraíso, não é verdade? Então, esta é a explicação espírita da teoria do anjo decaído, né? Do anjo decaído. Então, meus amigos, outra coisa que fala o livro aqui, ó, a superioridade da natureza de Jesus. Então, os fatos relatados no Evangelho, que tem até agora sido considerados como miraculosos, pertencem, em sua maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos. Chico Xavier decorou o poema em pouco tempo porque ele tinha essa capacidade. Chico Xavier foi na NASA, mediram através de aparelhos muito bons, eles mediram o tamanho da aura de Chico, era 10 metros. Comprimento. A nossa tem 1 centímetro, não a dela, mas a minha, talvez meio, a dela deve ter 1 metro, 2, 3, mas a do Chico tinha 10 metros. Então tem um caso aqui muito interessante, que um moço conta sobre o Chico, que está na Gênese também, é o seguinte: um senhor tinha um filho chamado Ismar. E esse Ismar tinha um tumor no cérebro, no parietal aqui atrás, o osso parietal fica aqui atrás, né? Então ele tinha um tumor e tinha dores de cabeça terríveis. Quando vinha a dor de cabeça, ele saía e botava tudo para fora, tinha comida, ele vomitava. Aí um dia ele era espírita, esse moço, ele, a esposa, e ele não sabia mais o que fazer. Então estavam fazendo um culto, aí ele pediu a Deus, fez uma prece mais fervorosa, mais sentida, e pediu a Deus socorro. Então aí ele ouviu uma voz: vai até o Chico Xavier. Aí ele foi. Ele, esposa e Ismar, o filho. Na viagem paravam de tanto em tanto tempo, porque vinha a dor de cabeça, ele gritava: para que eu tenho que... Botava para fora o rapaz. Então, aí chegando perto do Chico, olha o que aconteceu. Porque o médico tinha dado o seguinte diagnóstico: tumor no cérebro na região occipital. Então eles iam operar, os médicos iam operar o cérebro dele. Aí, quando eles entram no recinto do centro, perto do Chico, a dor de cabeça passou. Aí diz ele aqui, né? A mãe da Ana Paula esqueceu de desligar o celular. Mas então... bonita música, gostei, o sinal. Então... mas não precisa, depois. Então, olha aqui, ó. Como ele tinha entrado no campo da aura de Chico Xavier, passou a dor. Primeiro fenômeno que ele observou, ele era espírita. Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram perto do Chico, o Chico estava tomando café, e eu já presenciei isso, ele também já presenciou. O Chico... Lá em Uberaba, Chico tomando café, o cafezinho que ele gostava muito de café, que era servido, a gente tomava, o café era perfumado. A gente sentiu um perfume diferente. Ele sentiu, o pai do rapaz, segundo fenômeno que eu presenciei. Aí, com sua xícara à mão, Chico, degustando o café, surgiu o terceiro maior fenômeno ao dirigir-se ao meu irmão Chico. Surpreendeu-nos chamando nominalmente o filho: Ismar, e continuou a falar: você tem um problema parecido com o meu.
um afundamento na região occipital do cérebro. E voltando-se para nós que estávamos estupefatos, o pai e a mãe disse: não se preocupem, o Ismar não tem o mal diagnosticado, o Chico falou. E passou a descrever tudo o que ele sentia, as dores, suas reações a ela, dizendo-lhe que quando achava uma posição que o permitisse dormir, era só aquela, mais nenhuma. Ele conseguia uma posiçãozinha para dormir, não doía, ficava melhor, aí se ele mudasse de posição, voltava tudo a doer. Então o rapaz tinha que dormir assim. Agora veja como ele sofria, né? Bom, com uma paciência jamais vista, fala o pai do rapaz, parecia que o tempo havia parado e somente nós ali estávamos. E o Chico continuou a captar o futuro com sua clarividência impressionante. E por isso denominado com toda razão a maior antena psíquica da Terra. Aí o Chico falou: procure um oftalmologista apenas. Assim como eu, você possui os músculos visuais flácidos. Use óculos para corrigir a deficiência. E com o tempo suas dores se espaçarão até quase desaparecerem. A seguir anotou carinhosamente o nome do Ismar, por extenso, colocou o papel no bolso interno esquerdo do paletó e disse-lhe, olhando também para nós, que estávamos em êxtase e emudecidos, o pai e a mãe: colocarei o seu nome em meu coração e estarei sempre orando por você, para o rapaz. Você viverá até a velhice. Quer dizer, o Chico profetizou. Coisa rara no Chico, né? Era coisa rara. A minha sogra foi lá, ela botava tudo que comia para fora. Primeira vez, quando olhou, só a reação dela foi abraçar o Chico e chorar. O Chico não disse que ela ia ficar boa. O Chico falou: você vai melhorar. Mas para esse rapaz ele disse que ele ia ficar bom. Olha aqui, ó. E a minha sogra realmente melhorou um pouco. Aí, ó. Outro fato impressionante foi que ao sairmos do centro, fora da aura do Chico, o Ismar correu para ir ao banheiro vomitar. A dor retornara com toda a sua violência. Conclusão: o Ismar tinha 27 anos. Hoje, passados quase 39 anos, ele está com 66. Tudo aconteceu conforme a previsão do Chico. Ele está muito bem de saúde física, mental e espiritual, integrando a seara de Jesus como trabalhador espírita. Quer dizer, foi o depoimento do pai. Quer dizer, um espírito desse, igual a Chico Xavier, é um espírito superior. Não é? Quer dizer, o que prova realmente tranquilamente a reencarnação, a existência, a lei, senão seria uma injustiça, né? Deus dá ao Chico vários requisitos espirituais desenvolvidos e nós não, né? Então esse livro aqui, minha gente, a Gênese, vale a pena ler, estudar, porque ele fala a superioridade da natureza de Jesus, como é que Jesus curava, o fenômeno mecânico íntimo, atômico, molecular, como é que acontecia. Olha o que ele fala aqui, ó. Kardec: o princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já ouvimos, sobre as propriedades do fluido perispiritual que constitui agente magnético. Então, quando a gente faz uma prece pedindo a Deus por uma pessoa, nós acionamos e sensibilizamos o fluido perispiritual, que dependendo da intensidade da prece, dependendo do fervor da prece, do nosso merecimento, do merecimento daquele por quem nós estamos orando, a prece é atendida. E por isso que muitas pessoas se curam através de uma prece que uma outra pessoa faz, né? Então, sobre as manifestações da vida espiritual durante a vida e depois da morte, enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e seu papel como força ativa da natureza. A superioridade, diz aqui Kardec na Gênese, de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo, mas a de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito alimentado pela parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Depois ele continua, vista dupla, e por aí vai, né? Quer dizer, então, é um livro
importantes que nós devemos ler e estudar. Porque é um livro... Ele fala mesmo aqui, quem não leu esse livro não vai entender Espiritismo direito, não. E não estudou. Da natureza divina, não é dada ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus ainda nos falta o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. O Jesus, de certa feita, exclamou, né, que o justo, né, os brandos, os bons, verão a Deus. O que é que ele quis dizer com isso? Quer dizer, não vão ver na acepção do verbo, né? Eu acredito. Sentirão, né? O Jesus deve sentir Deus de uma forma intensa que nós não temos ideia. Como um espírito puro sente Deus. Quer dizer, ele deve sentir o pensamento de Deus, porque vamos tirar uma conclusão aqui. O progresso é infinito, não é isso? Nós vamos progredir continuadamente. Será que vai haver uma parada final no progresso do espírito? É uma interrogação, não é? Pela lógica, pode ser que não. Pode ser que o espírito vá progredindo cada vez mais, adquirindo conhecimentos que nós não temos ideia quais são. Valores e outros, porque... Um exemplo, o planeta Terra tem um governador espiritual, não tem? Quem é? Jesus? Ismael? Não, do Brasil que é Ismael. Jesus é o planeta Terra. Agora, Mercúrio tem outro espírito cuidando de Mercúrio, não tem? Mercúrio, Vênus tem outro. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, o sistema, né? Então, cada um tem um espírito superior igual a Jesus, tomando conta, administrando espiritualmente esses planetas. E deve ter um supervisionando todos os outros. Não é um raciocínio lógico? Um comandante deles. E que é do sistema solar. Mas existem outros sistemas. Então pode ser que deve existir um outro espírito, ou uma equipe, uma pleiade de espíritos superiores, que governam e dirigem os sistemas, e não mais os planetas, porque já tem, e vai indefinidamente. Não é um raciocínio lógico? É um raciocínio, se cada um de nós tem o nosso guia espiritual, que o Livro dos Espíritos fala, que é sempre um espírito superior a nós, sempre, e que nos acompanha, pode nos dirigir à Terra de longas distâncias, porque o espaço não é obstáculo para ele. Aonde ele estiver, ele pode estar sabendo o que nós estamos fazendo e o que nós estamos pensando. Esteja até ele em outros planetas. Isso está no Livro dos Espíritos, não é isso? Na pergunta que é 495, sobre a teoria do anjo da guarda. Quer dizer, então, por que a gente, tirando do infinitamente pequeno, que somos nós, para o infinitamente grande, por que a mecânica é igual, é a mesma? Quer dizer, o sistema de proteção, de amparo, de direção, de administrativa, logística, moral, etc., é o mesmo, né? Então, meus amigos, existe uma poesia. Então, eu já falei do menino que adorava livros e tinha lido 500 livros. Avanço do espírito. Do Chico, que gravou em meia hora um poema grande e ficou falando. Que mais? Existem espíritos que têm... o Euríclides Formiga, que foi espírita,
e dá poemas, dá trovinhas pelo Bacelli, principalmente, e pelo Chico também já deu. O Eurípides Formiga tinha uma memória fantástica. Aconteceu também com ele um caso parecido com o do Chico. Ele estava numa roda literária, não sei se ele era espírita na época, e um rapazinho estava escrevendo um soneto que o rapaz, tinha feito em São Paulo. E ele ficou por trás, ficou olhando o rapaz copiar na folha de papel o soneto. Quando o rapaz acabou, ele saiu, foi para a roda e falou: olha, eu tenho um poema antigo que eu fiz, que é esse, assim, assim. Começou a declamar o poema que o rapaz estava escrevendo na folha. E ele decorou atrás. Vendo ele escrever, quando saiu ele já sabia o soneto decor. Quer dizer, isso é uma coisa raríssima. Mas é uma capacidade dele, né, de decorar. Né? Então, meus amigos, para encerrar, nós vamos ver a reencarnação como... E outra coisa, as famílias, né? Nós, de um modo geral, viemos sempre agrupados, juntos, naquele mesmo grupo familiar, até a gente se aperfeiçoar e aumentar cada vez mais, porque existe a família espiritual e a família material, né? Mas dentro da família espiritual vêm muitos espíritos que fazem parte da nossa família espiritual. Então teve uma poetisa aqui na época de Bilac, de Silva Ramos, que foi da Academia Brasileira de Letras. Essa poetisa, o marido morreu, estava sendo velado em casa e ela foi repousar, não sei que hora do dia, não levantou mais. Francisca Júlia é o nome dela, né? Então não levantou mais. Então, desencarnada, pelo lápis do Chico, ela deu esta poesia: na agonia da luz, o astro-rei purpurina, leves tarjas de noite a manchar o horizonte. Uma estrela a piscar remove a névoa fina, e espelha-se feliz no regato defronte. Soluça um pombo além, e se alteia e se inclina, e voa sem que o sol novo rumo lhe aponte. Aí, humilde, rola, chora, a gemer na campina, alheia ao prado em flor e a carícia da fonte. Aí, chega a sombra final, aparece a tristeza, no arrulho que ficou por gemidos em bando, quais lira, quais cordas, a estalar numa lira retesa. Assim, num dia assim, a morrer sem alarde, chorando eu disse adeus, e ele partiu chorando, a renascer na terra, onde estarei mais tarde. Quer dizer, ela foi junto dele, né? Ele morreu, marido, eles se amavam, alma gêmea, quem sabe, né? Aí ela foi deitar, descansar e morreu no dia que ele tinha morrido também. E depois, pelo lápis de Chico Xavier, ela deu esse soneto dizendo que foi atrás dele, foi casado, provavelmente deve estar, pela data, eles devem estar por aí, ó, no Brasil ou na Europa, não se sabe aonde, em algum lugar aí do planeta, devem estar reencarnados, né? Não sei se dois velhinhos, duas pessoas maduras, né? Mas Francisca Júlia, que foi uma poetisa foi festejada, inclusive elogiada por Bilac, por Olavo Bilac, por Silva Ramos, que foi da Academia de Letras, né? Que deu poemas também pelo Chico, maravilhosos, né? Então, minha gente, este livro nós poderíamos falar muito mais, ver outros tópicos, mas é interessante, é importante que se leia, que se estude. Aliás, o Kardec fala, e o Herculano Pires também fala, que a doutrina espírita não é uma doutrina que se conheça de uma certa forma profunda através de um estudo superficial. Não, tem que ser um estudo profundo no recolhimento e no silêncio. Ele fala isso, Kardec, na introdução 17 do Livro dos Espíritos. Só assim vai se conhecer realmente
a doutrina espírita. Conhecer e estudar, né? Estudar, para a gente ter uma ideia boa, correta, quando alguém vier nos solicitar, nos perguntar, nos alguma coisa, se nós soubermos, nós vamos dar a opinião da doutrina, o pensamento do espiritismo e não o nosso. Que muitos espíritas acham que quando são perguntados, quando se vêem diante de um problema, uma questão qualquer, eles têm obrigação de dizer alguma coisa. Senão eles podem passar, poxa, eu não falei, eu não vou falar, ele me perguntou, quem sou eu sou o quê? Não, se não sabe, não diz. Não é? Agora, estudando, a pessoa vai ter condições, militando, trabalhando, vivendo, lendo bastante, estudando e trabalhando, ela vai se encher de conhecimentos e na hora necessária ela vai saber dar a opinião de quê? Da doutrina e não a nossa. Agradeço a atenção de todos, muita paz, até que o frio melhorou porque encheu lá atrás, encheu um pouquinho de pessoas. Então o frio melhorou, né?